Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar da batatada na Assembleia da República entre o Sr. Deputado Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, e o Santo Teresa do Frazão, Dr. Pedro Frazão, Sr. Deputado, de quem eu, enfim, até aprecio, é uma pessoa polida, mas, Jesus, eu gosto bastante do líder parlamentar do PSD. Se gosto mais dele do que do Pedro Frazão, mil vezes. Porque o Dr. Pedro Frazão é o típico senhor da Opus Dei. Uma autoridade moral infinita, e com aquela autoridade moral que, como é típico dos fanáticos religiosos, não estou a dizer que o senhor é fanático religioso, mas a Opus Dei não é moderada, não é? São igualzinhos aos comunas. Coisa que eu, por acaso, gosto sempre de brincar com o Engenheiro Avelino. As pessoas que mais odeiam os intelectuais são os comunas, que fizeram purgas aos intelectuais infinitas, porque a gente, obviamente, pensa pelos outros, não é? O Mao Tse-tung, o Fidel Castro, o Salazar. Vou dizer quem é que não gosta de nós, nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Os intelectuais, ou são os deles, não é? O Trotsky era o intelectual, por exemplo, do Partido Comunista Soviético, por isso é que o Stalin fez a Folha, porque tinha mais cabeça que ele, mas os intelectuais eram perseguidos fortemente, eram os principais perseguidos, aliás, pelo Pol Pot, no Camboja, pelo Mao Tse-tung na China, pelo Fidel Castro, como é evidente, não é? Em Cuba, e não hoje, são perseguidos na China, pelo Xi Jinping. Se não for ainda doutrina, chapéu. E na Coreia do Norte a mesma coisa, mas foram muito perseguidos na União Soviética, na China e no Camboja do Pol Pot, e em Cuba do Fidel Castro. Foram onde foram mais perseguidos foram nos países comunistas, os mais severos, e obviamente a Roménia de Ceausescu também, todos eles, a República Democrática Alemã da Stasi e do Sr. Miller, com o Honecker, todos eles, todos os grandes ditadores comunistas perseguiam os intelectuais que nem uns loucos, porque os intelectuais são a principal força da oposição a uma ditadura, como é evidente, seja ela de esquerda, seja de direita. O Salazar é a mesma coisa, Franco é a mesma coisa, ou Engenheiro Avelino, olha que os comunas mataram muitos padres e freiras, mas o Franco também, é? Inclusive o pessoal do Opus Dei que ele meteu no governo, mas lá para o fim virou o bico ao prego. E depois o Franco era pior que os comunas, o Engenheiro Avelino, era pior, porque os comunas nunca tiveram no poder. O Franco estava. Essa é a diferença. Quando chega ao poder, é o que eu estou sempre a dizer aos miúdos que são de extrema-direita. Somos moderados. Não, essas ideias chegam ao poder, desdobram-se do que sempre se desdobraram. Fanatismo religioso de um lado e comunismo do outro estão exatamente iguais, uns para os outros. E então, Pinochet é a mesma coisa, com os intelectuais, e nunca mais acabaria aqui com as ditaduras de direita. Franco, Salazar, Pinochet, Mussolini e o Sr. Adolfo, de um lado, todos perseguiram os intelectuais fortemente. Porque é que acham que o professor Pedro saiu? O professor de Escotação, Bento dos Caraça foi perseguido, tantos que foram obrigados a admitir-se nas universidades, tantos, e foram obviamente ostracizados, e alguns iam para a lavoura no princípio. Tantos, essa ladainha, essa cantilinha das virtudes do salazarismo era só para quem vivia bem no tempo de Salazar e não se metia na política, como é evidente. Mas meter-se na política, como diz o Aristóteles, é a nossa condição natural. O homem é um animal político. Os coitados dos meus confrades levaram uma injeção capilar no sábado. Na sexta e no sábado, os senhores viram a minha pessoa. O ego vem daí, caros amigos. O ego vem do que os senhores viram na sexta e no sábado. Não é... A inveja vem do dinheiro. Por acaso não tinha ouvido o que o Sr. Engenheiro Avelino falou do dinheiro? Pois, exatamente, é verdade. Mas não, a inveja vem do dinheiro, coisa que eu nunca dei muita importância, mas enfim, eu obviamente não conheço o ser humano. O ser humano
Os gajos acham que o pessoal inveja o Ronaldo por causa do futebol e das gajas. Não, é por causa do dinheiro, como é evidente. Os gajos acham que o pessoal me inveja a mim por causa dos doutoramentos e dos cintos negros. Não, é por causa do dinheiro, como é evidente. Não conheço eu dizer, mano. Porque o pessoal é gordo, esbanja o dinheiro que nem uns loucos nos restaurantes, no álcool, nos vícios todos que têm, nas drogas, no tabaco, isto, aquilo e aquilo, arrebentam qualquer orçamento. Eu sempre vi isso muito cedo, talvez nos países ricos. Países ricos, quem ganha dinheiro a sério são sempre os imigrantes, porque são linhas de fome. Os nativos, como nascem já com uma certa promissância financeira, são os troinas. Eu sempre fui poupado. Começou com a história das motos. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, não por necessidade, graças a Deus, que os meus pais davam-me tudo, mas porque queria comprar uma moto. E comprei uma moto. No mesmo ano comecei a trabalhar. Cagiva Super City 75 de cilindrada. Na Avenida Comando de Alpinheiro, mesmo ao lado das Árvores. Estavam lá as Cagivas e as Ducatis. Depois, com 17, comprei uma GXR 1100 e andei um ano sem carta e fui fazer exame de condução ao Sebal Montagraço com a GXR 1100. O examinador estava a olhar para mim, és mesmo maluco, vou para o exame da carta de condução, entrei naquele átrio, para quem fez exame da escola de condução, no Sebal Montagraço, com uma GXR 1100 para ter a carta de condução de carga e de moto. Passei às duas, graças a Deus, mas cheguei lá sem carta. Uma GXR 1100 com 155 cavalos, que na altura já dava 130, creio eu, em primeira mudança. A minha Hayabusa dava 160 em primeira mudança. A Hayabusa era a moto mais rápida do mercado na altura. 0 ao 100, 2.1, exatamente o mesmo tempo com Fórmula 1, uma coisa impressionante. Um canhão, e dava 300 no conta quilómetros, tocava nos 340 mais o tracinho. Na velocidade real acho que era 325 ou 330. O único carro que eu tive tão potente foi o R8, que marcava 350 mais um tracinho, exatamente como a Hayabusa e como o F40, que na altura foi o primeiro carro a passar os 300 Hora-Reais. O R8 dava também mais que 300 Hora-Reais, dava 330 também, muito parecido com a Hayabusa, 330, por aí. No conta quilómetros não creio que chegasse lá abaixo, nunca lá cheguei, é possível. E o 911 marca 330 e dá 312, 315 reais. Todos os carros estão mais de 300 a hora, não há mais que isto. Tem que dar mais de 300 a hora reais, porque o F40, lá está, foi o primeiro carro de produção a dar 300 horas reais. Porque depois o que marca no conta quilómetros é um bocadinho mais. Marca lá 310, 315, depende da diferença nominal. Mas reais, se forem apanhar por um radar, podem ir a 315, mas a velocidade real, por exemplo, é 300 a hora. Todos os carros estão mais de 300 a hora reais, ou seja, no conta quilómetros 315 por aí, ou 310, depende do valor nominal. Qualquer carro ou moto que os seus vejam no conta quilómetros 315, 320 ou 330 é um míssil, não há mais que isso. Depois é os Bugattis e os códigos X desta vida que vão para os 350, 70, 400 km/h, mas isso são os carros que custam 2, 3, 4, 5, 6 milhões de euros, isso é Ronaldo, não é? Mas isto para vos dizer, comprei o meu Cosworth, ainda estava, aliás, comprei o meu Vitec, estava na tropa, comprei o meu Cosworth, e não era estudante universitário, e o Cosworth na altura custava 10 mil contos, 9 mil e qualquer coisa, comprei de segunda mão, dei 6 mil e tal contos naquele tempo, mas naquele tempo 6 mil e tal contos era dinheiro que nunca mais acabava. O pessoal da Amadora ficou tudo maluco com o Cosworth, era estudante universitário, com o Cosworth, tinha 20 e poucos anos. Sempre trabalhei, e sempre fui com o meu dinheiro, nunca os meus pais, porque, lá, prestações, isto e aquilo, o Cosworth foi prestações, como é evidente, né? Como é evidente, o Cosworth tem metade, e depois fiquei a pagar durante 3 anos, não me falha a memória, e pá, quer dizer, aquilo era um míssil, e hoje em dia vale mais ou menos o valor do 911, hoje em dia vale 200 mil euros. O Cosworth, se eu tivesse ficado com ele, eu sabia que esse tipo de carros valoriza muito, porque era o campeão do mundo de rallies e campeão nacional também. Uma vez quando fui para os rallies, meti o carro na pista e ninguém me disse nada, inclusive a polícia, GNR, em Arganil, porque pensava que era um carro de competição.
porque era igualzinho aos carros de rally, não, o Cosworth, que na altura os três grandes eram o Cosworth, o Integral e o Cosworth, o Integral e o Subaru. Então, sempre tive esses maquinões todos, e depois aos 30 anos comprei logo o Porsche, como é evidente, o mais pobrezinho deles todos, não é? O Boxster. Aos 40 comprei o R8, que era o meu Ferrari, não é? Mais caro que o Ferrari, aliás. Eu estava a andar um F430, o R8 era mais de 10 mil broas, não me falha a memória. Eu não tive coragem de comprar o Ferrari, como sabem. E o Bentley, como sabem, hoje é o Sudeste Asiático. Foi esse o plano. Ou seja, eu sempre comprei os meus carros, porque sempre fui muito poupado. E sou muito parecido com o Engenheiro José Luís. A porcentagem maior foi sempre para a poupança. Eu sempre fui muito poupado porque eu não tenho vícios nenhuns. Comecei a fumar muito tarde, e mesmo assim o tabaco era muito barato, só deste lado do mundo é que era caro, mas depois deixei de fumar, como sabem. Nunca bebi, como sabem, nunca tomei drogas, graças a Deus. As minhas vindas ao restaurante contam-se pelos dedos de uma mão a minha vida toda. Muito, muito raro, muito raro ir a um restaurante, não gosto de ir, só quando viajo, e mesmo assim vou aos restaurantes dos shoppings, que são baratos. Por isso, não tenho nada dessa cultura, como sabem, sou muito filosófico nesse aspecto, e por isso é que o dinheiro vai-se amontoando, por isso é que a inveja é tão mórbida, porque o pessoal estoura tudo, as pessoas podem ganhar rios de dinheiro, se estouram não há dinheiro que resista, como é evidente. Por isso, e os carros também são um investimento, como é evidente, não é? Como é evidente, são os carros mais valorativos, não é? Os que ganham valor com investimento, normalmente as marcas mais prestigiadas. E como diz lá o do grupo, eu pertencia quando estava lá em baixo a um grupo de automóveis, de pessoas com super desportivos, e havia lá um velhote, já tinha quase 80 anos, um homem, com um 458 com Itália, Ferrari. Ele dizia, não, os Ferraris não se gasta muito dinheiro. Estava sempre a dizer a mesma coisa, os Ferraris não se gasta muito dinheiro. O que se gasta muito dinheiro é com as gajas. Exato. A inveja não vai vender aí, está a ver, engenheiro Pedrinho? Vem de este pessoal que quer fazer vida de Jeff Bezos, porque fez em alguma altura na sua vida, mas não querem trabalhar para isso. Pois é, essa a diferença do Monchal e os senhores no sexta e no sábado viram um exemplo. Isto também é um apanhado das lives, né, que foram 4 horas quase as duas. Foi a minha vida toda. Na sexta-feira viram a minha vida durante a noite, o padre Tereso, com a declinação para Teso, não é? Madre Teresa durante o dia com os livros, e padre Tereso durante a noite com as meninas, que declina para padre Teso, como é evidente, que ainda só tenho 50 anos, graças a Deus. Por isso é que também decidi o que decidi, né, nos dias de hoje, porque o Sudeste Asiático com 70 ou 80 anos esqueçam, como é evidente, não é? Como é evidente. Se ficam azuis com livros durante 3 ou 4 horas, bem, com um barbigão fresco tem um ataque cardíaco, como é evidente, não é? Com essas idades já é uma idade muito complicada para se ter este andamento, não é? Mas eu, quando era estudante universitário, apesar de já andar bem montado Cosworth, estudava 11 horas por dia e trabalhava, sempre trabalhei full time, e estudava 11 horas por dia. Quantas horas é que eu dormia quando era estudante universitário? 4. Dormi muitos anos, 4 horas. Como o professor Marcelo. Muitos anos. O Zé Luís, com muita piada, a dizer: a pessoa perdeu o cabelo, perdeu a beleza. O cabelo não perdia, o Zé Luís. O cabelo não perdia. Eu é que rapo o cabelo, não tenho o cabelo todo, graças a Deus. Eu é que rapo. Deve estar todo branco, já não sei, já não deixo crescer há muito tempo. Deve estar todo branco, porque a barba já está quase toda branca. Que também corto curtinho para não se ver, não é? Eu não pareço que tenho 50 anos. Devido à minha condição física, eu tenho os abdominais, o famoso six-pack, não é? Graças a Deus, eu acabo o treino e faço abdominais que nem maluco, não é? Eu ainda treino muito, como sabem, não é? E é também por isso que tenho tanta resistência física e psicológica, estamos sempre ao mesmo, por isso é que o Dr. David tem toda a razão de fazer karaté, fica-se com uma resistência física e psicológica muito forte com as artes marciais. Mas eu sempre estive habituado a um ritmo muito forte de estudo. Na licenciatura eram 11 horas, no mestrado e doutoramento, um bocadinho menos de tempo de estudo, mas doutoramento voltei outra vez à maluquice para mim um bom dia de estudo são 8 horas de estudo. 8. Não é 4 como nas lives. 8. Isso é um bom dia de estudo.
eu ia para a Sport TV estudar com o Matos, ele ia para fazer os jogos da bola, lá, as Ligas dos Campeões, isto aquilo lá na noite, e eu ia para o gabinete, um dos gabinetes, estudar a noite inteira, até às 4 da manhã, chegávamos lá às 8, 9, chegava até às 4 da manhã e depois íamos para as meninas. Ou seja, eu sempre fui, por isso é que eu alinhei tantos anos com o Matos, porque o Matos era um homem da noite, e ele ia trabalhar, e eu tinha trabalhado, mas, durante o dia, mas, e lá está, sempre tive uma vida muito solta de trabalho, nunca foi das 9 às 5, não é? Porque os profissionais liberais gerem a sua própria agenda, seja consultas, seja Ministério Público, seja outras coisas afins, os pessoas não têm horário de escritório, quer dizer, é diferente, a não ser que seja noutro contexto, quando trabalham para multinacionais, por exemplo, aí já é outra conversa, não é? Mas quando estão num registro mais profissional liberal puro, de atividade mais privada do que empresarial, por assim dizer, empresarial também é privado, mas perceberam, não é? Menos no registro corporativo, mas mais num registro profissional liberal puro, tem muito mais margem de manobra com os horários, estão a ver? Estudou muito mais. Eu sempre estudei muito porque também tinha margem de manobra muito grande com o meu horário de trabalho, que era mais, dormia de manhã, à tarde trabalhava e à noite ia para as meninas. Noite tardia, ou seja, eu dormia 4 horas e digamos que me deitava às 5, 6 da manhã, acordava às 10, trabalhava das 11, grosso modo, até às 8, 9, ou seja, ia almoçar à 1. Por isso, trabalhar das 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas às vezes, 11 horas, um hora para o almoço, pronto, 10 horas de trabalho. Mas começava quase a hora do almoço. Depois, estudo até às 2, 3 da manhã. Jantava e tal, 8, 9, jantava e depois ia para o estudo até às 2, 3, 4 da manhã, para fazer as tais 6, 7 horas que eu gosto. 8 era o ideal, se começasse às 8, mas isso era raro, normalmente começava às 9, e depois ia para as meninas. Das 4 até às 6, das 3 até às 6, 7, conforme, 8, às vezes, conforme a noitada, ou seja, se fosse, quanto mais tarde ia, mais tarde vinha, estão a ver, mas tentava pelo menos dormir 4 horas, se chegasse à noitada à meia-noite, vinha às 4, mas era raro, porque tinha que estudar até tarde, normalmente estava até 3, 4 da tarde, e o que os senhores viram da manhã, o que os senhores viram na sexta e no sábado foi a minha noite e o meu dia. Sexta-feira viram o berbigão fresco, e é isto que o Sudeste Asiático vai ser esse ritmo, o Sudeste Asiático, mas vai ser muito diferente porque não existe a responsabilidade laboral, não é? O Sudeste Asiático, a minha rotina vai ser essa, a minha rotina vai ser acordar ao meio-dia, meio-dia 1, por assim dizer, pronto, 1, para ser número redondo, almoço, não tomo pequeno almoço, tomo bem, almoço, 2, começo no estudo. Estudo 6 horas, no mínimo, das 2 às 8. São essas minhas férias sempre, por isso é que eu ficava tão irritado sempre em Lisboa com, quando vinham ter comigo durante a tarde. Eu disse, não, a tarde é para eu estudar. Eu estava no Colombo, seja onde fosse, com o computador, o pessoal vinha ter comigo durante a tarde, não venham ter comigo durante a tarde. Não venham ter comigo durante a tarde, eu estou a estudar à tarde. Vinham lá para a conversa, eu estou a estudar. À noite é que eu queria companhia para a noite. Iam às 10, 11 da noite para dormir, e por isso é que eu sempre fui lobo solitário. Eu sou homem da noite, à tarde é para estudar, à noite para o berbigão fresco. Sou lobo solitário. De manhã é para dormir. Quando trabalhava full time, depois dormia só 4 horas e dormia. No que eu sacrifiquei sempre foi o dormir. Obviamente que depois comecei a dormir um bocadinho mais tempo porque comecei a ficar menos na noite, não é? E comecei a ficar mais bom pai de família. Pouquinho, que essa foi sempre a minha natureza, não é? Lobo solitário. Sem grandes amizades, não tenho paciência para aturar pessoal, porque o pessoal vai ficando velho, vai ficando gasto
e não têm andamento para isto, bebem muito, engordam e tal, comem que nem os alarmes. Eu vi quando levo o meu pessoal para Bali, isto e aquilo todo, 2 da manhã estão todos rotos, porque já está, estão habituados a ir para a caminha cedinho, e pronto, e a beber e comer que nem uns alarmes, à vontade, sem problema nenhum. A cultura dos países ocidentais é comerem bem que nem uns alarmes, está bem à vontade, sim senhor. Alguém é espapa, não são os senhores de certeza a rebolar na cama. E então, como eu estava a dizer, a sexta-feira foi o exemplo da minha noite, berbigão fresco, não é? Ou seja, o sudeste asiático será acordar à 1 da tarde, almoço, tomo banho, almoço. Nos países muito quentes toma-se muitas vezes bem, 2, 3 vezes ao dia, atenção, porque lá está, suam muito, a não ser que sejam javados, mas pronto, cada um sabe de si, não é? Mas também não as papam, não é? Também não as papam, nós voltamos sempre ao mesmo, que isto, as boas zonas, são boas zonas, a não ser que abonem que nem uns cabritos, elas também sabem bem onde é que está a qualidade, não é? Tenham 50, tenham 20. E então, a mulher é muito inteligente, como sempre foi. A mulher é muito mais inteligente que o homem, de longe, em termos emocionais. Em termos conceptuais, Marie Curie só esteve lá por ser mulher, não é? Mas enfim, agora, na lista, Marie Curie, ou Miguel Ângelo, Nossa Senhora, de facto, fiquei maluco. Concordo com a lista toda, mas essa aí ainda está atravessada. O meu pai gostava muito da Marie Curie, mas enfim. Então, como eu estava a dizer, isto tem tudo a ver com o Hugo Soares e com o Pedro Frazão, principalmente com o Pedro Frazão, para ver porque é que eu não estou nada vocacionado para o Ocidente, nem para a direita secretária, nem para a extrema-direita, nem para os comunas. É tudo fanático dos fanáticos, não há lei de outro. Estou completamente farto dessa gente. Não são os meus valores, nada, nenhum deles, mas nenhum, completamente saturado. O Jean Violino quer falar para o povo, mas qual povo? O povo que é fanático tanto à esquerda como à direita, eu sou o Jean Violino. Quer dizer, se para estar com Aristóteles 2 horas ficam todos engasgados, veja bem o que é, quando está sol vão para a praia em vez de votarem, enquanto houve alguns, como o pai e o meu avô, que foram ao ar para a liberdade dos povos. Está a falar desse povo? Não. O povo que destrói a vida dos outros, estilo estripador de Charlotte, que nas sombras, usando a inteligência artificial, como se fosse uma faca ou uma pistola, vos dão as facadas nas costas pelo pescoço, dão facadas no pescoço pelas costas, para vos assassinar, como fizeram a coitada da rapariga, só que não é um assassinato físico, é um assassinato existencial num dos países mais isolados do mundo, mas nas zonas mais isoladas do mundo. É esse tipo de povo que está a falar, Sr. Engenheiro Avelino, que a gente deve persuadir. Boa sorte, boa sorte. E então, como eu estava a dizer, qual é o povo? Como dizia o Gonçalo Almeida Ribeiro, é o povo marxista, é o povo liberal, das gordas, das cadelas Lassie, dos olhos inflamados. É esse povo. Esse povo, porque é esse povo. O Ricardo Espelho é que é o movimento woke? Não sei, não sabia. Podemos falar sobre isso na próxima live. Não sabia que agora não estou a ser irónica. Eu não sabia que o Ricardo Espelho defendia o movimento woke. 10 vezes que eu tive com ele, só tive uma, mas falei quase 2 horas com ele. Não me pareceu nada movimento woke, nem que ele teve. Ele é comuna, mas é um comuna caviar, não é? Agora, mas é crime ser comunista? Não sabia. Então, estamos outra vez com a extrema-direita nas minhas lives? Não. É comunista, qual é que é o problema? É o que ele pensa, o povo gosta dele, então, não é esse povo que quer vender a vinha da cobra. Não é esse povo. Não é esse povo que o futebol é a religião. Não é esse povo. Pois, então. Mas estamos a falar do Fernando Pessoa, não estamos? O gênio dos génios, não era maluquinho, discordes. O povo português é maluquinho, discordes, como a gente já sabe há muito tempo, não é? Como é que um povo com a nossa história é a merda que é nos dias de hoje? Mas não é os governantes, é o povo, como é evidente. Eu vim do povo, sei bem o que é que ele é, o engenheiro Avelino. E o senhor engenheiro também sabe, aliás. Por isso, como eu estava a dizer, não estou a mandar bocas nenhumas, só estou a dizer o que penso. Acho que também posso ser o que penso, agora também. E então, a sexta-feira foi um bom exemplo da minha noite, não é? O berbigão fresco, com histórias do antigamente. E geralmente no setor asiático vai ser isso: acordo à 1 da tarde, almoço, tomo banho e almoço, depois aqueles edifícios que o Zé Luís está a sonhar todos os dias, arranha-céus, tem uma área de trabalho comum lá em baixo. Dá para ir para o ar-condicionado, porque ficarem em casa gastam muito no ar-condicionado, como é evidente, a eletricidade é cara, é a única coisa que se paga por alguma razão. E estou a pensar fazer estudo das 2 às 8, 6 horinhas.
Depois, dependendo do dia, entre as 8 e as 11, no máximo meia-noite, karatê ou yoga ou massagem. Karatê ou yoga, provavelmente 2 vezes por semana karatê, 1 vez ou 2 yoga, e depois os dias que sobra, massagens, de segunda a domingo. E não hoje faço a mesma coisa, como sabem. Menos massagens deste lado do mundo, porque é muito caro. Voltamos ao mesmo, eu sou um unha de fome, primeira apanha. Mesmo os carros, só gasto dinheiro nos carros que eu sei que me vão dar retorno. Sou muito unha de fome, por isso é que só compro canhões muito caros, mas sei que são investimentos. Os pessoas ficam um certo tempo com eles. Tem que ter cuidado também qual é que é o canhão, se o mercado gosta ou não gosta daquilo, não é? O mercado tem muito a ver com as caixas, tem muito a ver com modelos que eles fazem de séries limitadas e tal. Bem, não vou estar aqui para nós, porque os senhores já não me Fiat ponto, por isso não vou estar aqui a falar de automóveis super desportivos ou de Aristóteles, com o pessoal que... Enfim, o que eu estou aqui a fazer nas redes sociais? Hoje eu vi nas redes sociais, é o pessoal que não se safa na vida, está a ver? Por isso é que eu também estou um pouco interessado, estou um pouco preocupado de estarmos 4 ou 5 horas com os autores, porque o pessoal, se lhe dão autores, papam autores, se lhe dão casa de segredos, dão casa de segredos, percebe? O povo é mesmo estúpido, como sabe, não se preocupe, cara amigo, não se preocupe. Mas enfim, o Sr. Engenheiro Avelino é uma pessoa muito disciplinada e quer ser educador do povo também. Oh, Sr. Engenheiro, olha que não, olha que vai ser difícil porque o povo é muito estúpido. Mas pode ser que eu esteja enganado, Se bem que a extrema-direita da maneira que está a subir e os comunas da maneira que dominaram no século XX, até o próprio Sartre acreditou na banha da cobra. Se o Sartre acreditou na banha da cobra, não estou a ver como é que o povo estúpido não acredita, mas enfim, seja uma banha da cobra à esquerda, seja uma banha da cobra à direita. Mas, como dizia o Freud, precisamos sempre de construções auxiliares, não é? Uns é a religião, outros é a política. É a vida. Eu é mais o bebinho ao fresco e os autores. Mas, realmente, voltando ao assunto, para ir para a matéria, tem a ver com o Pedro Frazão, esta história toda. Não percebe quem não quer perceber, não é? Não percebe quem não quer perceber. Não estou aqui para me chatear, eu já estou completamente afastado dessas águas. Digo o que quero, faço o que quero e acabou. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, a porta da rua é serventia da casa. Depois, entre as 8 e a meia-noite, faço a tal yoga, karatê ou massagens, e à meia-noite vou para as meninas. Até às, provavelmente, 5, 6 da manhã. E depois durmo até à 1 da tarde. 7 horas. 8 no máximo. Não que durmo 8, eu normalmente durmo 7 horas nos dias de hoje, o que para mim é uma barbaridade, quando dormi tantas vezes 4. Muitos anos 4. Muitos anos. Eu acho que só comecei a dormir 6, principalmente, a partir dos 40 anos, deste lado do mundo. Até aos 40, acho que normalmente eram 4. Porque fazia muita coisa, era sempre horário da noite e da tarde, só dormia de manhã. Eu ia para a cama, já era sol e, obviamente, acordava com o sol, não é? Acordava à hora do almoço. Isso foi muito tempo, 8, meio-dia. 8, meio-dia. Ir para a cama às 8 da manhã e acordar ao meio-dia. Muito tempo. E depois fazia a hora, porque lá está, tanto a atividade universitária como clínica como jurídica não tem horário específico. Tem, quer dizer, obviamente, né? As aulas, por exemplo, tinham, mas nunca seriam aulas de manhã, para mim, é sempre à tarde. Nesse aspecto, como eu estava aqui a dizer, como docente universitário, como é evidente, ia poucas aulas também. Nunca fui muito de ir às aulas. Fui muito, era estilo típico docente universitário, frequência universitária, frequentava as aulas para ir aos exames, às frequências. Nunca fui, eu estava muito no estudo, sozinho, entendem? Obviamente que ia saber o que é que era preciso, isto, aquilo, aquilo, as matérias, isto, as fotocópias, os livros, isto, aquilo, aquilo, mas nunca fui, eu fui, era no estudo que nem um maluco, no sítio de estudo, mas não era bem na aula. A aula prática quase nunca, as aulas históricas ia, porque estavam lá os catedráticos, mas as aulas práticas com os assistentes e companhia não tinha paciência nenhuma para ir, porque as aulas não são obrigatórias no ensino universitário, em nenhum regime, e como tal, vai quem quer, por isso é que se chama frequência, ou seja, a frequência no ensino universitário é quando os senhores vão fazer os testes, os exames, frequentam a aula, é exatamente assim, por isso é que tem esse nome. Por isso,
Do Sudeste Asiático, acordo, para concluir, à 1 da tarde, almoço, tomo banho e almoço, das 2 às 8 estudo, depois karaté e yoga, massagens até às 11 meia-noite, e depois da meia-noite às 6 da manhã bebi com fresco, e das 6 à 1 durmo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 7 horinhas para dormir. Vai ser essa a minha vida. Ou seja, bebi com fresco e estudo 6 horas pelo menos, porque já tenho 50 anos, não é? Mas 4 horas para mim é a walk in the park. O pessoal, coitado, não, é muita injeção capilar, não é? Muito duro, os autores, não é? Também puxaram por mim, não é? Várias vezes tentei ir para a política, mas o pessoal continua a aumentar o raciocínio com os autores. Então, se querem o debate, vamos para o debate. Depois, quando estão cansados, já esperneiam um bocadinho. Pois, bem-vindos aos doutoramentos, bem-vindos à Liga dos Campeões. Coitado. Foi a única live, centenas que já fiz até hoje, que foi a única live dedicada aos autores, unicamente, que eu fiquei encantado, que é exatamente esse mundo que eu gosto, mas realmente é muito cansativo e são autores muito difíceis, mas são os maiores génios da humanidade que por acaso nos deram a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Faltou Montesquieu, que foi o criador do Estado de Direito, mas o povo, se tivesse Aristóteles e Platão, que por acaso, segundo a lista, até são dos mais consensuais, não é? Pois o mundo evoluía muito. A lista do Engenheiro Luís, que eu gostei muito, dos génios mundiais classificados por níveis, génios fundamentais e universais, Aristóteles e Platão, logo à cabeça. Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci e Arquimedes, concordo. O Aristóteles sistematizou o conhecimento em lógica, ética, biologia, política e física. Eu não ia dar Aristóteles naquele dia, mas como puxaram por mim para o Aristóteles, bem, já que é o meu género da humanidade, já que estão a puxar por mim nesse aspecto, já que a inteligência artificial que faz tanta merda nos dias de hoje, mas enfim, sabe tanto, então pronto, vamos para o Aristóteles e para o Platão, já que puxaram por mim, agora levam com eles todos, que estão lá já almoçaram. Estão esquecidos como é que a extrema-direita puxava por mim com os autores e depois como é que era a conversa. Puxam por mim, se puxam por mim, quem é que estão à espera? Puxaram por mim, bem, foi sempre bem, como é evidente, mas puxam por mim, isto é como uma boa zona. Eu vou-lhe dar um carimbo de meia hora. Se ela puxa por mim, fico lá 7 ou 8 horas, como é evidente. Se puxam por mim, os senhores não estão habituados, eu estou. Essa é a minha vida, não é a vossa vida. Os senhores têm as esposas, os filhos, e têm a vossa vida normal. Eu não, eu sempre fui um homem do estudo. Mais nada, bebi com fresco e estudo. Trabalhava porque tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, como é evidente, mas o meu foco sempre foi, desde muito cedo, o estudo, sempre foi. Se puxam por mim nesse aspecto, pois, como é evidente, como viram, não é? Mas, Dr. David, meia horinha, como a gente combinou sempre, porque senão o pessoal começa a vir e fica muito cansado, e é muito cansativo para o pessoal todo, como é evidente. E cá para nós também não merecem, né? O povo não merece. O engenheiro Zino quer falar para o povo e não quer, não estou nada interessado a falar para o povo. Eu falo para quem me quer ouvir. Se é povo, se não é o povo, puta que os pariu, para mim é indiferente quem é, quem deixa de ser. Eu falo para quem me quer ouvir, e é o que me apetece, só faço o que me apetece, como sabem. Não seria que dediquei a minha vida toda ao pior, como eu costumo dizer, eu e a polícia somos iguais, trabalhamos com o pior do ser humano, e melhor seria que agora não posso fazer o que quero com 50 anos, depois de 26 anos dedicado à clínica e trabalhar 35 anos seguidos. Melhor seria. Já agora não quero mais nada, que eu baixo as calcinhas e isso sirva, não. Já agora, não falta mais nada, não é? Bom, então, génios mundiais, o Aristóteles e Platão estão lá à partida, não é? Génios transformadores, o Kant, filosofia crítica, teoria do conhecimento. Sim, porque eu sou especializado em filosofia do conhecimento e epistemologia. A filosofia do conhecimento é Kant, é Platão, é Aristóteles, é Sartre, é Heidegger, é Husserl, é essa gente toda que a gente também trabalhou na live. São os filósofos mais complexos, é a minha área, a filosofia do conhecimento, é onde o conhecimento é produzido. Até mandei para o Dr. David, e com este concluo, a matéria hoje vai ser daqui a bocadinho, porque eu depois fico muito seco, é muito calor, não é bem o calor, é mais a umidade, a pessoa está 2 horas a falar, fica seca. Quanto mais 3 ou 4 comandas lives, eu tenho que ir aos magnésios por causa disso, porque
as pessoas fica seca. Nós também não é para todos. Não se chega aos R8 com vida de restaurantes. Não se chega. Não se chega onde eu cheguei do ponto de vista intelectual a ser-se calão. Como é evidente. É evidente. Eu não tenho nada contra o modo de estar das pessoas. Não é o meu modo de estar é Platão, Aristóteles e Alexandre o Grande, já se percebeu há muito tempo. O maior gênio dominado que foi Aristóteles e o maior general, imperador, faraó e rei e conquistador da humanidade que foi Alexandre o Grande. Com 20 anos disse ao velhinho Parménio: ó filho, a tua experiência deixou-nos na merda, não deixou? Então se calhar uma nova forma de fazer as coisas é melhor. Estou a dar o toque aos velhinhos. Não é o senhor engenheiro Evelino, não estou a dar o toque assim. Sim, as pessoas de mais idade têm muita experiência também tinham o jornal Parménio, mas às vezes os novos ou mais novos sabem mais. O Alexandre o Grande disse ao jornal Parménio: está bem filho, tens experiência de lutar contra o imperador Dário, mas perdeste, não perdeste? Então agora é a minha maneira. O pessoal dos pregos e do Salazar e aquele outro, os senhores conseguiram implantar a democracia, sim senhor, mas perderam ou não perderam? A democracia é uma merda, não é? Então deixem lá os outros fazer à maneira que eles querem agora nos dias de hoje. Pode ser. Eu não sou um homem que defende a democracia liberal, Sr. Engenheiro Avelino. Agora é para si. Não sou. Para mim a democracia liberal não é um bom regime. Prefiro os chineses. Estou-lhe a falar a sério. Não prefiro os árabes, isso é demasiado. Mas prefiro os chineses. Prefiro um regime... Bem, prefiro os singapurianos, como toda a gente sabe, não é? Mas isso... Portugal... Não é por acaso que Singapura tem a taxa de licenciados mais alta do mundo, não é? Todos têm um curso superior em Singapura, a não ser o pobrezinho, como é evidente, mas isso é os imigrantes. E os imigrantes lá voam baixinho. Eu defendo a democracia liberal é uma merda. O Platão e o Aristóteles eram clarinhos em relação a isso. Por isso é que agora puxaram por mim, e eu estou a explicar a República de Platão, onde lá está, não serve para nada a filosofia, mas foi quem criou a democracia, foi a República de Platão. Quem criou o Estado de Direito? O Montesquieu, no espírito das leis. Quem criou os direitos fundamentais? O Kant. Ou seja, e por acaso está a nível 2, não é por acaso, a gente está a ler os meus génios da humanidade, literalmente até para essa merda da inteligência artificial, que, bom, não digo que não seja boa, mas a inteligência artificial é o que dá o poder aos maluquinhos e é quem coloca facas e pistolas e bazucas e mísseis à la Kaczynski nos maluquinhos. A inteligência artificial é quem arrebenta com a vida das pessoas, não com um tiro na cabeça, mas com um tiro em tudo o resto. Não se esqueçam, a inteligência artificial é boa, não digo que não, mas muito perigosa, como o Dr. David muito bem disse. Mas enfim, o pessoal das engenharias gosta muito das tecnologias, eu percebo, é a vossa área, não é a minha. Eu leio os livros, os senhores vão para a inteligência artificial, está bem? Pode ser assim. Mas depois puxam pelos livros e levam com eles, hein? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Doutor David, meia horinha, hein? Só meia horinha, senão o pessoal começa a espernear, coitadinhos. Com toda a razão, não é? Vamos só manter um bocadinho, por isso, eu gostei muito da lista. E eu, como sabem, como doutorei em Filosofia do Conhecimento e Epistemologia, estes autores são mesmo a minha área. E não entrem no erro de que esta medida entrou. Porque se começam a puxar pela minha área, levam mesmo uma injeção capilar. Porque eu faço isto há 32 anos. Eu desde os 18 anos que eu não entrei na universidade, que eu estudo que nem um maluco. Podem vir com 25 mil inteligências artificiais, nunca vão entrar no mesmo contexto. Porque os senhores da vossa vida foi a trabalhar e a fazer famílias, e filhos, e as mulheres, isto. Eu nunca fui disso. Para mim é toque e foge com as mulheres, e filhos estão espalhados por aí, e os outros que os aperfilhem. Pois, eu sou Alexandre o Grande, caros amigos. É o meu segundo nome por acaso. Sou reencarnado, quem dera. Mas é essa a formatura. O meu registro é Aristóteles, é o pensamento puro e duro. Com a condição física da paideia, da excelência física, porque foi isso que os gregos nos ensinaram. E o Schelling tem razão. A mais alta forma de civilização foram os gregos. E por isso é que não houve génios, aquele gráfico brilhante do engenheiro Zé Luís, não houve génios no Império Romano nem na Idade Média. Porque os ideais gregos morreram no Império Romano e na Idade Média.
Pois, com certeza. Só que o Renascimento, quando os valores gregos foram renascidos, por isso é que se chama Renascimento, no século XVI, que a Idade Média acaba, aí é que a humanidade começa a desenvolver outra vez. O Renascimento e o Iluminismo. E o grande pai do Iluminismo, Immanuel Kant. Um dos maiores nomes do Renascimento e do Iluminismo, Leibniz. Hegel. A posteriori, Husserl e Heidegger. Estamos a trabalhar estes todos. Estamos a fazer o renascimento dos valores gregos para ver se saímos desta merda medieval da democracia liberal dos dias de hoje, que não é mais que a Idade Média e o Império Romano misturados. É a extrema-direita e a extrema-esquerda. Não sei se estou a perceber. E onde é que eu quero chegar com isso? É que a única solução é fazer o que os homens do Renascimento fizeram e o que os homens do Iluminismo fizeram. Revivar os valores gregos, porque foram esses o mais alto expoente da civilização. Se discordam, à vontade, ficam os senhores com a democracia liberal, que eu vou para o Sudeste Asiático, onde prefiro países comunistas e regimes autocráticos, onde respeitam mais os valores helénicos do que os senhores da democracia liberal. Porque a democracia liberal, como muito bem ensinou Platão e Aristóteles, o maior gênio da humanidade, seja pelos livros, seja pela inteligência artificial, toda a gente é unânime, dizem muito bem que a democracia é a tirania do povo. O povo dos dias de hoje, o engenheiro, aqueles que o senhor quer persuadir, é uma camada de gordos, é uma camada de cadelas lassi, é uma camada de orelhos inflamados, é uma camada de porcos nojentos, feios, porcos e maus, é uma camada de fanáticos religiosos, é uma camada de chucos, é uma camada de desequilibrados e doentes mentais, é uma camada de criminosos. Boa sorte. Já não vou para a matéria. Estão a ver? Pô, até sempre fui bonzinho, como levaram com 4 horas de autor no sábado, coitados. Doutor David, meia horinha, pá, senão o pessoal. A não ser que puxem por mim. Se puxarem por mim, depois começam-me a fazer perguntas e começar a falar dos autores, pá, fico todo entusiasmado. Estou andando a fazer isso há 32 anos. Fico todo entusiasmado. Porque é que acham que eu falei com o Júlio quando eu conheci 12 horas seguidas? Direito penal, pá, vamos para a tese. Que eu tenho que falar de mim, como é evidente, que eu estou interessado em impressionar. Pronto, acho que fui claro. Porque é que o Hugo Soares tese altamente ficámos na nota 556, exatamente, considerando o efeito como uma obra. Porque é que o Hugo Soares ameaçou porrada ao Dr. Pedro Frazão? Porque o outro é beato e irrita um santo esta merda. Irrita um santo esta merda. É uma hipocrisia imensa, estes moralistas, que as pessoas fodam-se, vai para o caralho. Não se pode dizer as neiras, peço imensa desculpa, porque o povo é tão instruído, peço imensa desculpa, mas se levam com Aristóteles 2 horinhas até ficam malucos. Pois, eu percebo a instrução, percebo. O que interessa é debater a Palestina. Pois é, vamos debater a Palestina na próxima live, já anunciei. Um deles saiu porque estava lá os ativistas LGBT. É esses que... Pois, vamos persuadir o povinho, que é sempre tão instruído e que quer povo em circo. Sim. O povo é só merda, só tem a comer e calar. Por isso é que eu gosto dos países comunistas. Vos garanto que se vive muito melhor no Vietnã, no Camboja, na Indonésia e na Tailândia do que nas democracias liberais. Tem que ter o dinheirinho do Ocidente, como é evidente. Se nasceram lá, chapéu. Agora, são países que são melhor governados por estes regimes do que pelas democracias liberais, que é a tirania do povo, desequilibrado, criminoso e completamente descompensado, como se vê pela extrema-esquerda e extrema-direita. Ou são fanáticos religiosos, ou são completamente doentes mentais. Enfim. São os fracos e os excluídos da sociedade. Enfim. Que com a inteligência artificial dos computadores tem mania que são os maiores. Não é? Pois, o Aristóteles era capaz de discordar. Considerado o direito como uma obra ou uma... Não estou a mandar bocas a ninguém, os meus confrades têm uma paciência de santos de levarem 4 horas desta isenção capilar. Mas isto é a minha vida, é uma forma de estar. Eu sou lobo solitário. Quem vai ter comigo com o Sudeste Asiático, à tarde vão levar com 6 horas. Isso tem o azar de me interromper, como o pessoal fazia em Portugal, é uma das papas que os pariu. Peço imensa desculpa. À tarde os meus amigos são o Aristóteles, o Platão e a Companhia Limitada, desde os 15 anos, quando eu comecei com o Descartes, no discurso do método. Esses são os meus amigos.
Eu disse sempre aos meus colegas de doutoramento e até a professores: os meus amigos estão todos mortos. Todos. Excepto o Anual Menace. Estão a ver? Pronto. Esses são os meus amigos. Os seus são meus conhecidos, que podem ficar amigos conforme se aproximam dos meus verdadeiros amigos. Considerando o direito como uma obra ou uma realização do ser livre, que visa possibilitar o máximo desenvolvimento da personalidade ética do homem, considera o mestre Coimbra que as exigências do direito, e muito particularmente o direito penal, são um momento insuprimível do corpo das exigências do dever ser ético e existencial. Diz o professor Figueiredo Dias. Isto é a minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem, a versão em português que eu gosto mais. Já está a buscar, já se sabia, já vai acabar isto depois, não há hipótese. Diz o professor Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, primeira edição, 1976, página 206. Doutor David, ficamos... ainda vou falar, por isso. Ainda vou... Página... Esta é a nota 557, página 186. Pois já está a pescar, tenho que ir. Infelizmente isto vai acabar de certeza. Caros amigos, foi muito giro. Quem quer ir ter comigo ao Sudeste Asiático, a vida que eu vou ter é muito estudo durante o dia e berbigão fresco durante a noite. É só para quem pode, não é para quem quer. É preciso ter uma condição física muito boa, tem que ser atletas, tem que ser atletas. Não conseguem aguentar o ritmo, é muito forte. Tanto no estudo, o Filipe, só para concluir, para isto acabar de repente é porque a bateria foi ao ar. O Filipe uma vez tentou estar comigo e com o Júlio, que era outro que estava também 11 ou 12 horas por dia, o Júlio gostava mais. O Júlio chegava às 14 às vezes. Ele disse-me, passado para aí 5 dias, não consigo, vocês são malucos, vocês são malucos, eu sou atleta olímpico sou atleta olímpico, vocês estão nos Jogos Olímpicos, não conseguia gostar tanto, é preciso ter uma disciplina de ferro, e é isto que eu estou farto de insistir com os senhores. Se tiverem uma disciplina de ferro, chegam aos Ferraris, sempre aos R8, se tiverem mais juízo, sem problema nenhum. Se forem calores, vão para o restaurante e vão para a bola. Está bem? Pode ser assim? Depois não se esqueçam que os outros chegam lá. Um abraço, muito obrigado.